Fala galera, beleza? Hoje vamos começar uma série de vídeos que a gente vai fazer uma API REST usando Spring e Spring Boot, certo? Então, se tudo der certo, ao final dessa série de vídeos eu quero criar essa API, no caso, né? A gente vai criar essa API e no final desse processo todo eu quero mostrar para vocês como consumir essa API usando React, beleza? Então, vamos lá e vamos codar. Bom, pessoal, então basicamente o Spring é isso aqui, ó. Essa documentação aqui, se vocês quiserem acessar, dar alguma entrada aqui, entrar nesses sites, vocês vão ver que é muito bem explicado. Aqui, ó, a gente quiser dar um kickstart, tá vendo? Ele tem as plataformas que eles atendem, os exemplos de como é feito a questão dos métodos HTTP e outras coisas mais. Você vai vir aqui em um Kickstart. E aí aqui mostra como fazer, tá vendo? Muito bem explicadinho, bonitinho. Então, no próximo vídeo a gente vai criar o nosso projeto. Bom, o que eu tenho para falar para vocês agora é o seguinte. A gente precisa entender os conceitos de API para a gente conseguir identificar e conseguir entender todo esse processo para a gente poder criar a nossa aplicação. O acrônimo API provém do inglês Application Programming Interface. O que significa? É uma programação, é uma interface de programação de aplicações. O que significa? Que trata de um conjunto de padrões e rotinas e uma documentação para que as pessoas possam usar. Existem várias formas e vários tipos de aplicações e de APIs que a gente tem disponível no mercado. Algumas que são pagas, algumas que são gratuitas, algumas que são públicas, né? Outras privadas. E aí, pessoal, o que funciona? Funciona porque a gente precisa, propriamente dito, criar uma API para que ela possa ser o back-end da nossa aplicação, ser propriamente dito os nossos bastidores da nossa aplicação. Isso faz com que toda a regra de negócio fique dentro da API. E aí, simplesmente, a gente, no front-end, a gente consome esses conceitos de API. Certo? Aqui tem um gráficozinho que mostra, basicamente, como funciona os conceitos de API. Bom, ao centro aqui, se vocês observarem, ó, aqui ao centro a gente tem o quê? A gente tem a nossa API, que é o centro da nossa aplicação. Essa API que a gente vai criar em Spring, usando o Spring Framework, certo? O que seria esse conceito de API? A API, ela tem toda a regra de negócio, todo o processamento se envolve por aqui. E aqui a API faz a regra de negócio do banco, né? Que a gente cria, nesse caso a gente vai usar o Hibernate, né? O JPA, que depois deixo alguns links disponíveis para vocês pesquisarem sobre a questão do Hibernate, do JPA, que seriam as plataformas de a gente criar os processos de dados da aplicação, certo? Pois isso é assunto para um próximo momento. Mas beleza. Voltando aqui ao assunto do banco, então a API ela manda as informações para o banco e recebe. E fica ali, em stand-by, de acordo com os comandos. E esse comando pode ser visto por quê? Pelo um website, por aplicações. Eu até coloquei redes sociais porque vocês já devem ter identificado que muitas vezes a gente encontra sites que a gente consegue logar com o Facebook, com o próprio Google, ou seja, a gente consegue trazer essas informações através desses quesitos aí de consumo de API das redes sociais. Então, por exemplo, se eu quiser aqui na minha aplicação eu ter essa regra de negócio que posso fazer login com as redes sociais, então essa minha API aqui está consumindo os dados que
que foram as chaves estrangeiras que foram disponibilizadas aqui na API das redes sociais. Um exemplo, o Facebook, o próprio Google, certo? E aqui, ó, por exemplo, o nosso aplicativo também pode consumir. Aqui eu coloquei essa setinha, mas ela pode também, pessoal, ela pode... Deixa eu voltar aqui. Ela pode partir por esse princípio aqui também, ó. O aplicativo pode consumir e pode mandar dados para a API. Ou seja, às vezes o aplicativo ele não é só um view. Um exemplo muito básico disso, por exemplo, a gente cria uma aplicação, um exemplo, sei lá, um controle, um sistema de uma loja, por exemplo, uma loja física. E aí tem o site da loja, né, que é o sistema, rodando na web, lá na loja, e tem a API lá da loja e tem o banco. A gente pode usar qualquer tipo de banco, banco relacional, banco não relacional, isso aí vai depender da sua aplicação. Não vou dizer que existe um melhor do que o outro, mas vai da sua aplicação. Então, se vocês quiserem pesquisar aí, chama os NoSQL ou o SQL, né? Ou NoSQL, brasileirando, NoSQL, ou SQL, que é os relacional e não relacional. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, fiquem à vontade. Um exemplo só básico de bancos relacional é o próprio SQL Server, o PostgreSQL. Os não relacional mais conhecido é o MongoDB, que é o não relacional. Certo? Beleza, voltando ao exemplo. A loja cria lá a aplicação, né? A gente cria a aplicação para a loja, tem o banco deles lá, está hospedado em algum lugar, a gente não precisa ser propriamente no mesmo lugar que a aplicação. Claro que se for no mesmo lugar que a API, provavelmente ele vai ficar um pouco mais rápido, né? Mas isso não necessariamente é uma regra. Beleza. O site está lá trabalhando, o cadastra cliente, vende e tal. Aí o aplicativo, vamos supor que não tem O aplicativo é só para o dono da loja ter relatórios de venda, relatórios de estoque. Vamos supor que ele está lá em outra cidade, vai fazer uma compra para a loja dele e ele precisa ter esse relatório de estoque. Então o aplicativo lá do celular dele, que o pessoal, a aplicação que foi criada, lá consome os relatórios de vendas, relatórios de estoque, como que está a questão de funcionários, questão de comissões de venda, para ele ter toda uma noção. Então, basicamente é isso. O que seria o nosso... Ou seja, a gente vai criar essa aplicação. Vocês vão ver que tem todas as etapas em Spring para a gente consumir. E aí, se tudo der certo, no final da série dos vídeos, a gente vai consumir e manipular através de um website usando React. Ou React.js, né? React.js. Beleza. Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Aliás, um exemplo e os métodos HTTP, que são os métodos mais básicos que existem nas aplicações, certo? O que seriam esses métodos? O método GET, que é buscar dados, né? Ou seja, nesse momento aqui dos aplicativos a gente vai só buscar os dados. Aqui não vai ter nenhum tipo de manipulação de dados, a gente vai só visualizar. Aqui a API está consumindo, ela está sendo um cliente das redes sociais, então aqui também é só ela está usando só um método GET. O POST é salvar. Aí neste caso aqui, ó, a gente, através do site que tem ida e volta, o site está postando dados aqui. O PUT é o método PUT, que é atualizar, e aqui também está fazendo essas informações, certo? E o método delete, né? Ou delete no nosso português. O que seria? Que é apagar dado. Você passa um parâmetro lá e apaga esse dado, certo? Eu só vou escrever aqui algo pelo seguinte.
deixa eu até colocar um texto maior aqui. O que a web trabalha? Ela trabalha com requisição e resposta. Certo? O que seria a requisição e o resposta? Por exemplo, quando a gente faz um get, a gente passa aqui, ó, por exemplo, eu quero buscar um cliente específico aqui, a gente pega e passa como requisição. A API ela exige que seja requisitado, ela passa uma requisição que seria o quê? Por exemplo, ela passa a requisição um ID, por exemplo, um ID de usuário ou o CPF daquele usuário que o aplicativo quer buscar aqui. Ou seja, ele passa o CPF e a API faz a regra de negócio e busca no banco e vê se o banco dá a resposta se tem esse CPF cadastrado ou não. E aí a API dá a resposta nesse caso aqui, pessoal, deixa eu só mudar aqui, assim. A API responde a nossa aplicação, certo? Então, ela requeriu um parâmetro, que seria o que? O CPF, porque esse CPF vai servir de parâmetro de busca no banco e vai devolver a resposta lá para a nossa aplicação. Ou seja, esse é o conceito básico, requisição e resposta. Toda vez que a gente for trabalhar com API REST, vocês podem saber que a gente está passando uma requisição e uma resposta para a nossa aplicação, certo? Beleza. Existem várias formas de requisição e resposta também. Às vezes responde só um OK, ou responde só foi encontrado, ou devolve o JSON, que é agora, propriamente dito, esse exemplo aqui. O que seria o JSON? JSON foi uma linguagem que foi criada, teoricamente, tratado como a linguagem base da web. Ou seja, qualquer aplicação entende essa linguagem. O que seria essa linguagem JSON? Ou seja, por exemplo aqui, quando a gente vai mandar um post aqui na nossa API, quando a gente vai salvar os dados, ele requer um objeto, que a gente chama isso aqui de objeto, que está entre aspas, objeto JSON, passando aqui, ó, cada informaçãozinha. Por exemplo, aqui no cadastro de cliente, ele tem lá CPF, RG, nome do cliente, endereço, todas essas informações vão ser passadas como que é a requisição da API. A API requer esse JSON com essas informações e aí ela tenta salvar. Se deu conta de salvar, ela responde OK, foi salvo com sucesso. E isso, pessoal, essas regras a gente cria lá na nossa API, ok? Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo do via CEP. Por exemplo, a gente quer buscar algum CEP de algum lugar, alguma cidade. Essa API ela é pública, tá? Se vocês quiserem testar aí. Aí aqui, nessa API, o parâmetro é o quê? Você passar nesse localzinho aqui, ó. Nesse local, o CPF. Vou até colocar negrito aqui, ó. Tá. Ele colocou tudo negrito. Eu quero só aqui, tudo danado. Ele não aceitou. Mas é aqui. Você passa aqui nesse local o CEP do lugar que você quer procurar. E aí, o que ocorre? Quando você quiser procurar um CEP de alguma cidade, ele devolve esse JSON. Vamos supor que lá na nossa aplicação do post aqui, o usuário aqui no website está cadastrando lá o cliente. Na hora que chegar no CEP, ele digita o CEP, e aí a gente pega esse CEP digitado e seta ele bem aqui, ó, nesse local, como parâmetro dessa API. E a API já devolve o CEP para o quê? Para não houver cadastros
que não está dentro dos cadastros do correio, para que a pessoa cadastre realmente um endereço válido. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o programa que eu uso para fazer essas requisições e testar a nossa API é esse aqui, ó, o Insomnia, tá? Deixa eu maximizar ele aqui. É o Insomnia. O que o Insomnia faz? Por exemplo, aqui, eu tenho alguns estudos aqui, ó, o CEP. Deixa eu pegar aqui o nosso exemplo, que aí fica mais fácil de eu testar com vocês. Vamos lá. Copiei aqui o nosso exemplo. Vou postar aqui, ó. Agora ele pede como parâmetro um CEP. Vou pegar aqui o CEP de Porangatu, 76550. 1, 2, 3. Sem traça, sem nada. E vamos dar um send. Tá vendo? É um método get, tá vendo? Fica bem claro agora para vocês verem. A gente está consumindo essa API aqui, ó, via cep.com.br, e ela, como regra, pede que a gente insere o CEP aqui, ó. E aí, o que ela retorna para a gente? Retorna o JSON com o status HTTP OK, com o JSON de Porangatu. Vamos pegar agora o CEP daqui de Goiânia, 563.290. Aí, beleza, tá aqui, ó, Rua Manuel Esperidião, Goiânia, tal. E aí, devolve aqui. Ou seja, você vai exigir que o usuário cadastre um endereço válido. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha a passar para vocês como teoria, para a gente ter uma noção do que a gente vai tratar na nossa API, é basicamente isso. Espero que vocês pesquisem esses termos que eu usei aqui, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Mas sempre lá, quando a gente for criando a nossa aplicação, eu vou estar mostrando para vocês e vou estar falando, ó, esse aqui é o método get, mas fica bem claro lá não tem. E vou falar para vocês o que é requisição, o que é resposta, tá? E aí, como tarefinha de casa, o que vocês vão pesquisar aí, ó, já os métodos HTTP, tá? O que seria esses métodos HTTP? É justamente isso aqui que a gente fez no Insomnia, ó. Status OK. Ó, deixa eu fazer aqui um CEP que não existe, por exemplo. Tá vendo, ó? A URL não encontrou, que deixa eu fazer outra aqui e colocar aqui uma coisa que não tem. Ele vai dar uma URL que não encontrou, deixa eu ver agora. Tem que ser o tamanho do CEP, deixa eu ver. 76.550.123. Ó, deu um erro, ele deu OK, que a web funciona, mas que o endereço é inválido, certo? Então, esses métodos que quero que vocês pesquisem para a gente entender mais fácil lá quando a gente começar a criar a nossa API. Certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Abraço!